vem, provavelmente. Já estamos aí, já entramos ao vivo aí no Facebook, né? Como eu disse, toda sexta, sábado e domingo, nós estamos aqui às 18 horas em ponto, agora são 18 horas e 1 minuto, né? Nós estamos aqui sempre às 18 horas, sexta, sábado e domingo, pontualmente, fielmente, ao nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje, o tema de hoje promete muito também, é um tema impressionante, é um tema da atualidade, né? É um tema da atualidade que nós estamos vivendo, esse tema de hoje. Para quem o fim tem chegado? Olha só a pergunta aqui, o título do sermão de hoje, né? Para quem, eu vou repetir, né? O fim tem chegado. Será que chegou para todo mundo? Chegou só para um? Chegou só para outro? Para uns não e outros? Como é que é essa história? Nós vamos ler aqui a Bíblia Sagrada, vamos deixar que a Bíblia explique para nós aí, né, como é que é essa história. Eu vou entrar diretamente aqui, porque o título do programa aqui, alguém está assistindo aí ao vivo, pode ver aí, ó, pregação da Bíblia. Então aqui é a Bíblia Sagrada, é Bíblia, e não para não, você entendeu? É só Bíblia o tempo todo. Olha só aqui, 1 Coríntios 10, 11 e 12, vamos ver aqui. Tudo isso aconteceu, isso o quê? O que aconteceu com as pessoas no passado. Nós vamos ver aqui. O que foi que aconteceu? O dilúvio, lembra do dilúvio? O dilúvio acabou com o mundo. Lembra da destruição de Sodoma e Gomorra? Gênesis capítulo 19. E o dilúvio lá em Gênesis capítulo 6 e 7 e 8. Você pode ver até o capítulo 8 lá. Pois é, tudo. Por isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, ó. Tudo isso. Ele fala, ó. Tudo isso aconteceu com os nossos antepassados para servir de exemplo para os outros. Aquelas coisas que foram escritas a fim de servirem de aviso para nós, pois estamos vivendo no tempo do fim. Mais claro do que isso aqui, meu irmão, mais claro do que isso aqui, meu amigo, você não vai achar em lugar nenhum. É mais claro do que o sol ao meio-dia. Ele está falando do tempo do fim, o apóstolo Paulo está falando do fim do mundo. Ele está falando do fim do mundo, o apóstolo Paulo está falando do fim do mundo. E ele está falando aqui que tudo que aconteceu quando no dilúvio o mundo acabou é para servir de exemplo para nós hoje, para servir de aviso, de aviso que vai acontecer de novo. Você percebe? Essa palavra aqui, servir de aviso, é muito forte, ela é muito profunda. Isso aqui é para avisar, que está avisando que vai acontecer, o mundo vai acabar de novo. O mundo vai acabar de novo. Agora, no final do ano passado, Natal, uma irmã minha mais velha que eu, passando o Natal com a minha família, ela fez essa pergunta para mim. Você acredita que o mundo vai acabar? Eu falei, não, eu não acredito, eu tenho certeza, eu falei para ela. Eu tenho certeza e o mundo não vai acabar, não. Ele já está acabando. O mundo já está acabando. Até a própria ciência, né, o cientista, diz que já iniciou já a contagem regressiva para o fim do mundo. Então está todo mundo ciente, está todo mundo sabendo que o mundo vai acabar. E você, o que você está fazendo aí, meu amigo? O que você está fazendo aí, meu irmão? Meu irmão? Que você não está se preocupando com isso? Que você não está se preparando para isso? Pois é, o mundo acabou em água. Você lembra? Acabou com água, agora é com fogo. Ele vai acabar com fogo. Lê Apocalipse 20, verso 10, para você ver o que vai acontecer lá. Sodoma e Gomorra, desceu fogo e enxofre, e acabou Sodoma e Gomorra. Acabou o mundo lá, 2 grandes cidades. O dilúvio foi geral, o dilúvio foi global. Aquela palavra hoje, mundial, global, acabou tudo. Não é incrível? Pois vai acabar de novo. Vai acabar de novo. Por isso nós estamos avisando, servir de aviso. Essa pregação de hoje é para servir de aviso para você. Todos os sermões meus aqui, os sermões meus, voltado, o foco principal é nosso Senhor Jesus Cristo e o fim dos tempos, o fim do mundo. É a mensagem do terceiro ano de Apocalipse 14, de 9 a 10. Qual o cristão que não conhece aí? Olha o verso 12. Portanto, aquele que pensa que está de pé, é melhor ter cuidado para não cair. Olha só, o apóstolo Paulo está dizendo para ninguém ser convencido. Não é para você ficar convencido, não, que você já está salvo, que você está garantido, que Deus está com você, não vai acontecer nada com você. Ele está dizendo aqui, ó, quem pensa
Ele está dizendo que quem pensa que está de pé, cuidado para não cair. Porque hoje ou amanhã você pode cair. Você pode cair em qualquer momento, eu posso cair, você pode cair, não tem nada definido. Não tem nada definido. Hoje você está por cima, amanhã você está por baixo. O mundo não acabou. Só vai definir a hora que Jesus voltar, que o mundo acabar. Aí sim, aí está definido se você vai para o inferno, se você vai ser queimado no fogo e enxofre, ou se você vai para o céu. Aí que vai definir lá, quando Jesus chegar aqui. E quando ele estiver vindo de lá para cá, você não sabe ainda se você está sendo, se você vai ser salvo, não. Você só vai saber a hora que ele chegar aqui. Se você falar que você está sendo salvo, só isso aí por si só, você já perde a sua salvação. Se você achar que você já está salvo, que você é mais santo do que os outros, que você não precisa fazer nada, você pode cair de braço cruzado. Tem gente, eu já ouvi gente falar para mim, eu não sei porque você fica preocupado com Deus, Jesus já fez tudo. Eles falam, Jesus fez a parte dele. Ele fez a parte dele e a sua, meu irmão. Qual é a sua? Qual é a sua parte? Jesus fala, faça a sua parte, que eu vos ajudarei. Porque ele veio, fez a parte dele, conquistou tudo aqui e foi embora. E agora deixou aqui para nós, para a gente correr atrás e ver o que a gente tem. Se é que tem que fazer alguma coisa para ser salvo, você precisa saber, ler, estudar a Bíblia. Você vai ficar sabendo. Olha só aqui, qual é o próximo texto aqui que nós vamos ler. Olha só o 2 Pedro 3. Prepara seu coração aí. Prepara o seu coração aí, a sua mente aí. Senta aí, bebe uma água. Olha só, 2 Pedro 3 e 4. Olha o que o apóstolo Pedro fala aqui. Um dos principais discípulos de Jesus. Vocês sabem que Pedro foi um dos principais. Ele, João e Tiago, foi um dos principais discípulos. Olha o que Pedro escreveu aqui desse assunto. Repetindo aí, 2 Pedro 3, versículo 3 e 4. Ele fala assim, primeiro vocês precisam saber que nos últimos dias vão aparecer homens dominados pelas suas próprias paixões. Eles vão dizer a vocês, presta atenção o que esses camaradas vai dizer, dizendo aí, Para mim não adianta ele dizer isso aqui, porque eu não acredito no que ele fala. Eu acredito na Bíblia. Olha o que eles andam dizendo por aí, olha o verso 4. Dizendo, presta atenção, 2 pontinhos. Dizendo, ele vai explicar. Ele prometeu vir, não foi? Esse ele aqui é Jesus. O apóstolo Pedro está dizendo assim, ele prometeu vir, não foi? Ele está fazendo uma pergunta. Onde está ele? Vai prestando atenção, eu estou lendo bem pausadamente para as pessoas ir acompanhando. Onde está ele? Agora, olha o que ele fala. Os nossos pais morreram e tudo continua do mesmo jeito. Era desde a criação do mundo. Tudo continua do mesmo jeito desde a criação do mundo. Esses homens, esses zombadores, se você continuar lendo aqui, o versículo 5, você pode ler até o 7, você vai ficar impressionado, porque o nosso tempo aqui é curto, nós não podemos dar canseira nas pessoas, 50 minutos, às vezes até passa, né, do tempo, alguns minutinhos aí, mas você viu aqui, eles estão zombando aqui, que Jesus prometeu voltar, mas ele nunca veio até hoje. Tudo continua do mesmo jeito. Eles falam, não, meu avô, meu bisavô, meus pais, todo mundo morreu, e tudo continua do mesmo jeito. Que história é essa aí, de Jesus voltar, que ele nunca veio? Eu vou ler aqui um texto aqui em Mateus 24, 36, vocês vão ficar impressionados. É baseado nesse texto de Mateus 24, 36, que eu vou ler aqui agora logo em seguida, que esses zombadores, esses homens falsos profetas, falsos pastores, eles falam isso aqui, baseado naquele texto lá. Eu vou ler agora. Zombando das pessoas, da cara das pessoas, que falam que Jesus vai voltar. Ele fala, por que vocês estão falando isso? Toda vida ele falou isso. Já estão aí 2000 e tantos anos aí, e ele nunca voltou. Uma vez um jovem se dirigiu a um pastor nosso e falou para ele, pastor, esse negócio de Jesus voltar aí, eu até já estou desanimado, já deixei para lá, porque já tem 2000 anos aí, mais de 2000 anos aí que ele fala que vem, não vem nada, a gente está esperando, ele não vem nada. O pastor perguntou para ele, por que você quem falou que você está esperando Jesus há 2000 anos? Quantos anos você tem? Qual a idade sua? Você percebeu a contradição do jovem? A contradição dele? O pastor falou, você não está esperando Jesus há 2000 anos.
Você tem quantos anos? Então, quer dizer, se ele tivesse 17 anos, tinha 17 anos que ele estava esperando Jesus. Você percebeu? Então as pessoas entram em contradição. Se você está com 40 anos, tem 40 anos que você está esperando Jesus. Não tem 2.000 anos que você está esperando Jesus. Você percebe? Olha onde as pessoas vão cair. Onde elas vão cair em contradição. O diabo tentando elas, colocando essas heresias, né, na mente delas, para elas desanimar. Esses falsos profetas aqui, ó, esses zombadores. Olha só Mateus 24. Mateus 24, eu vou ler do 36 até o 39. Olha o 36. Olha só o 36. Mateus 24, 36. Jesus continuou dizendo: mas ninguém sabe nem o dia e nem a hora em que tudo isso vai acontecer. Nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Vocês perceberam aqui? Vocês perceberam aqui? Eles falam, que história é essa? Ninguém sabe nem o dia nem a hora. Como é que vocês vão esperar uma pessoa se você não sabe nem o dia nem a hora para chegar? E baseado nesse texto aqui, eles arrumam esse argumento todinho aqui, ó. Isso aqui é bom de dar uma pinceladinha rápida aqui. Alguém fala assim, pode estar falando assim, não, mas então Jesus não sabe o dia que ele vem, não? Esse Jesus aqui, que está falando isso aqui, é o Jesus humano. Eu já falei várias vezes, já preguei várias vezes aqui sobre isso. Jesus tinha duas personalidades, né? Jesus humano e Jesus Deus. 100% humano e 100% Deus. Então ele está falando aqui que o Filho do Homem, quando a Bíblia fala Filho do Homem, eu já falei sobre isso aqui também, ela está dizendo da parte humana de Jesus. Então, se ele falasse aqui assim, ó, nem o Filho de Deus não sabe, aí estaria dando problema, meu amigo. Aí estaria dando problema, porque o Filho de Deus, Jesus, Filho de Deus, ele é Deus também. Ele é Deus Todo-Poderoso. Quando fala que ele é Filho de Deus, quando fala Filho do Homem, é Filho do Homem, Filho do ser humano. Você percebe? Então ele está falando aqui que nem o Filho do Homem sabe. O ser humano não sabe. O ser humano não sabe. Só Deus é que sabe. E aqui ele fala que nem os anjos não sabiam. Ele foi bem além. Ele foi bem mais profundo aqui, né? Ele falou que nem os anjos não sabem. Ou seja, é uma coisa particular de Deus. É o segredo. É o segredo de Deus. Somente uma semana antes dele voltar, diz a senhora Ellen White, né, ela diz que nós vamos ficar sabendo, mas é com uma semana só. Porque se nós soubéssemos o dia que Jesus ia voltar, o dia, a hora, tudo certinho, não teria graça. Não teria graça. Porque aí você ia deixar para preparar na última hora, né? Você ia deixar para fazer as coisas tudo de última hora. Por isso que não é revelado, isso aí é um segredo, para as pessoas se preparar por amor e não de medo. Porque senão as pessoas se preparar aqui é por medo, né? Ou sei lá, de perder a salvação, e ia deixar para a última hora. Você acredita que tem gente deixando para se preparar de última hora? Eu vou contar para vocês aqui, pouco tempo atrás, conversando com um amigo meu aí, ele falou para mim, não, na hora que saiu o decreto dominical, eu corro para a igreja. Olha só, um camarada, rapaz, coronel da reserva, esse amigo meu é um coronel da reserva, e um cara super inteligente, professor universitário, e ele teve a ousadia, a audácia de falar para mim que quando saiu o decreto dominical, é que ele está bem pertinho, aí ele vai para a igreja para se preparar. Você já pensou? Agora você imagina se Deus falasse, né? Se Jesus falasse o dia e a hora que ele vinha, como que não seria? Porque o ser humano, ontem eu falei aqui, o ser humano ele é meio covardão. Então, sabe, ele gosta de tirar proveito em cima das coisas, né? Se ele puder tirar proveito em cima de qualquer coisa, a maldade tomou conta da raça humana, e o ser humano é desse jeito. É uma característica própria do ser humano. A maldade, o coração mau. Se ele puder tirar proveito, ele tira. Então, se Deus falasse o dia e a hora, as pessoas, todo mundo deixava preparar na última hora. Olha o verso 37. A vinda do Filho do Homem será como aquilo que aconteceu no tempo de Noé. Isso aqui é muito curioso, porque quando você vai para Gênesis capítulo 6, o dia de Noé, você percebe lá fala assim, ó, a terra se encheu de violência. A terra se encheu de violência. E hoje, o que você vê hoje por aí?
que você vê por aí hoje? É violência ou é paz? É amor ou é maldade? O que você vê espalhado no mundo inteiro hoje, por aí afora? Liga a televisão agora aí, no noticiário, para você ver. Compra o jornal de manhã e lê o noticiário para você ver o que aconteceu nesse final de semana. A violência, meu amigo. A violência. Você não viu agora, esses dias aqui, ó, vizinho nosso aqui, o vizinho nosso ali, né, violentou, tocou uma menina de 11 anos de idade. Isso aqui é uma violência, isso aqui é uma agressão maior do que essa. Isso é sinais da volta de Jesus. Porque lá, agora lá em Gênesis capítulo 6, pode ler o capítulo todo, a violência tomou conta da terra. E Deus falou, eu estou vendo que tudo que essas pessoas fazem é coisas más. Aí ele falou, só Noé. Aí ele percebeu que Noé não fazia, não cometia esses pecados terríveis. Era um pecador também, mas não cometia pecado grave, terrível. E ele chamou Noé e conseguiu salvar pelo menos 8 pessoas, né, para continuar com a humanidade, para não acabar com o ser humano de uma vez por todas. Não é incrível a violência? É a violência. Olha só aqui o verso 38. Pois antes do dilúvio, o povo comia, bebia, e os homens e as mulheres casavam até o dia que Noé entrou na barca. Você viu um grupo as pessoas despercebidas. Hoje você não vê? As pessoas estão tudo tranquilas. As pessoas... Vai lá no shopping daqui a pouco para você ver como está lá no shopping, cheio de gente. Vai, desce aí para baixo para você ver os bares tudo cheios, pessoas jogando sinuca, tranquila. O que eu acabei de falar no início do sermão aqui? As pessoas estão despreocupadas, elas não estão preocupadas com nada, não. Elas estão preocupadas com as coisas mundanas do mundão. Elas querem mundão, é beber cerveja, jogar sinuca, contar mentira, contar história, contar causa, assistir televisão. Pode sair aí olhando para você ver se as pessoas não estão tudo assistindo televisão aí, vendo jogo na televisão, vendo não sei o quê. As televisões tudo ligadas e a família inteira lá vendo televisão. Mas ela não liga aí, ó, no Facebook aí. Cadê uma pregação como essa aqui, ó? Eu fico muito triste com uma coisa dessa. Eu fico horrorizado, inclusive. O que anda passando pela cabeça das pessoas? A gente está avisando, está falando, e elas continuam do mesmo jeito. Ontem eu li um texto aqui que acho que alguém ficou impressionado. Está dizendo que a grande maioria vai, no fim da hora que Jesus chegar, vai adorar o diabo e não vai adorar Satanás e não vai adorar Jesus. O que passa pela cabeça de uma pessoa dessa? Aonde anda a mentalidade de uma pessoa dessa? Porque se fosse uma criancinha, 4, 5 anos, mas não, são pessoas adultas, líderes. Olha o verso 39. Porém, não sabia que estava acontecendo, até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Eu acho que a gente poderia ir para casa, fechar a Bíblia e já ir para casa só com esse Mateus 24 aqui, 36 a 37, e eu acho que a gente já poderia ir para casa. Nós já estamos já realizados. Você viu o que eu falei? Lá no tempo de Noé, o que acontecia antes do dilúvio? As pessoas tranquilas, casavam, comiam, bebiam, davam-se em casamento, né? E como se nada tivesse acontecendo. Meu amigo, de repente veio o dilúvio, choveu 40 dias sem parar e afogou, matou todo mundo afogado. Noé tinha construído uma arca, né, uma barca, que vocês conhecem a história, e salvou ele e a família dele. E as pessoas que estavam jogando sinuca, bebendo cerveja, tudo correndo como se nada tivesse acontecido, foi embora no dilúvio. Vocês perceberam aqui? Eu estou acabando de falar aqui da vinda de Jesus. Jesus está voltando e o mundo está acabando. O mundo não vai acabar não, o mundo está acabando. A hora que acontecer, vocês vão correr de acordo. Isso aí que eu estou falando é bíblico, está na Bíblia, Amós 12, verso 8. Livro de Amós. Leia lá o livro de Amós 12, verso 8. Correrão de mar a mar, procurando a palavra de Deus e não acharão. Estou lendo a Bíblia decorada para você. As pessoas vão entrar num desespero. Eu vou ler Apocalipse. Eu vou ler Apocalipse aqui. Eu quero ler Apocalipse aqui. Apocalipse até não está na agenda, não. Mas eu vou ler Apocalipse 6, de 12 a 17. Olha o que vai acontecer com essas pessoas que hoje não estão preocupadas. Está lá no shopping nesse momento, né? Um jogando sinuca, outro bebendo cerveja, tranquilo, né? Como se nada tivesse acontecendo.
Olha aqui Apocalipse 12, de 6 que eu falei aqui, repetindo aqui, para a gente não pode ler errado, Apocalipse 6, de 12 a 17. Presta atenção nessa leitura, eu vou ler bem pausadamente também, de 12 a 17, está escrito assim, portanto, o céu e todos os seres que vivem nele, alegrem-se, mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês, está cheio de ira. Aqui no verso 13, deixa eu ver aqui, quando o dragão viu que tinha sido jogado sobre a terra, começou a perseguir a mulher que tinha dado a luz ao menino. Nós vamos procurar o texto aqui. Aqui deixa eu ver aqui, Apocalipse 6, perdão. É Apocalipse 6. Perdão aí, eu vi que negócio aqui. Apocalipse 6, corrigindo aí. É muita coisa aqui para a gente cuidar aqui. Sozinho, só aqui é complicado. Apocalipse 6, de 12 até o 17, está aqui agora, Em seguida, vi o cordeiro quebrar o sexto selo. Vai prestar atenção. Houve um violento terremoto e o sol tornou negro como uma roupa de... A lua ficou toda vermelha como sangue. E as estrelas caíram do céu sobre a terra como os figos verdes cai das figueiras, sacudido por um vento forte. O céu desapareceu como um rolo de pergaminho. Enrolo novo, todos os montes e ilhas foram tirados dos seus lugares. Então os reis do mundo inteiro, os governadores, os chefes, os militares, os ricos, os poderosos e todas as outras pessoas, escravas ou livres, se esconderam nas cavernas, presta atenção aí, se esconderam nas cavernas e debaixo das rochas, das montanhas, e gritavam para os montes e para as ruas, caia sobre nós e nos esconda dos olhos daquele que está sentado no trono e nos protejam da ira do Cordeiro. Olha o verso 17. Pois já chegou o grande dia da ira deles e ninguém poderá aguentá-la. É uma leitura longa, mas vale a pena. Você viu aqui que essas pessoas são as pessoas que não estão se preocupadas hoje. A hora que Jesus chegar, elas vão ficar desse jeito aqui, assim, a pessoa vai querer morrer, mas a morte vai fugir dela. A morte fugirá dela. Se você continuar lendo aqui, é porque eu falo, mas não tem tempo para isso. Continuar, você vai falar sobre isso aí. Então a pessoa vai querer morrer, fala assim, vai falar para as montanhas, vai falar para os prédios, fala, cai sobre nós, mata nós aqui, mata nós que a gente não aguenta a ira sem mistura, a ira do Cordeiro, que é Jesus, a ira do Cordeiro de Deus, vai vir sem mistura, de acordo com o Apocalipse 14, né? Romanos 6, né, verso 23, lá tem a ira com mistura e ira sem mistura, e Apocalipse 14, verso 9 e 10 também, fala da ira sem mistura. É uma ira terrível. Hoje ela vem misturada com amor. A ira de hoje ela é misturada com amor. Mas essa ira aqui, que está falando aqui, a ira do Cordeiro, ela vai vir sem mistura e as pessoas vão querer morrer. A pessoa vai subir lá na torre de televisão, vai para o lado de lá para morrer. Não vai conseguir morrer. Ela vai subir em cima de um prédio desse aqui, e vai pular lá de cima para morrer e não vai morrer. Porque a Bíblia diz a morte fugirá dela. Não é incrível isso aí? Se você ler Apocalipse capítulo 9, seria bom se você lesse Apocalipse capítulo 9, o capítulo todo. Você vai ficar impressionado. Isso aqui é só um beliscão, é só um puxão de orelha. Agora lê lá o capítulo 9 de Apocalipse todinho para você ver o que fala lá. O que vai acontecer com essas pessoas? As pessoas que eu estou falando, a gente está falando, pregando, falando, e elas às vezes sente assim, né? Mas amanhã não sabe mais nada, não leva nada a sério, né? E Apocalipse 3,19, Jesus fala, leve as coisas a sério. Jesus fala para levar as coisas a sério por causa disso aqui, Porque você vai ficar impressionado, você vai correr atrás de mim, atrás de Zé Rodrigues e atrás de outro. Cadê o Zé Rodrigues para falar da Bíblia para nós? O que está escrito em Amós 8,12?
correrão de mar a mar procurando a palavra de Deus e não acharão. Então o dia é hoje, meu amigo. A hora é agora. Essa palavra amanhã é muito perigosa. Essa palavra amanhã é muito perigosa. Você deve expulsar essa palavra. Você deve tirar ela do seu vocabulário. Porque essa palavra, não, amanhã eu faço isso, amanhã eu vou dar um jeito de começar a se preparar, eu vou dar um jeito de começar a ler a Bíblia, eu vou começar a ir para a igreja. Amanhã você pode não amanhecer acordado. Amanhã você pode não amanhecer acordado. E se você morrer, Jesus já voltou para você. De acordo com as pessoas vão morrendo, Jesus já vai voltando para ela, porque ela não vê mais nada, ela não tem chance de nada, de preparação nenhuma. Então, se você morrer hoje, acabou a sua chance. Se você morrer amanhã, depois de amanhã, o dia que você morrer, a porta fechou para você. A porta fechou, a porta da graça fechou. Não tem mais chance. Então, é assim, o dia é agora. Você pode ver Isaías capítulo 55, você pode ler ali, verso 6, principalmente, que a salvação é hoje. Você vê Hebreus, não, isso é coisa do Velho Testamento. Então lê Hebreus capítulo 8, Hebreus 8, 10, Hebreus 10, 16. Eu vou falando um monte de texto bíblico para você aqui, que você precisa ler para você ver se o dia é hoje ou não. Se é amanhã ou se é hoje. Não é incrível? Não é incrível isso aí? Precisamos avançar aqui na narrativa, precisamos ir para a narrativa, que ela é impressionante a respeito desse assunto. Eu não sei se vocês já prestaram atenção. Eu descrevo uma narrativa baseada nesses textos bíblicos. Isso é muito importante. Eu estava vendo uma quantidade de gente que está me seguindo aí. Muito obrigado aí, né, por essas pessoas. Um grande abraço aí. Às vezes eu não respondo as mensagens, porque são mensagens demais. Eu sou muito ocupado, corrido, né? Trabalho sozinho aqui. São muita coisa. Eu não tenho tempo de ficar respondendo as mensagens. Mas eu quero mandar aí um abraço apertado aí, né, para as pessoas que estão me seguindo. São vários e vários seguidores, né? Pessoas vendo ao vivo. Está aparecendo aqui, agora não dá para ver aqui. Mas tem muita gente vendo ao vivo aí. Aquele abraço, né? Um grande abraço apertado. Que Deus te abençoe. Que você continue seguindo aí, mas que coloque em prática esse sermão que eu estou pregando aqui. Então, como eu estava dizendo, sempre tem uma narrativa muito aprofundada a respeito desse assunto. Preste atenção aqui. Nós já estamos com 28, quase 30 minutos de pregação. É brincadeira o negócio dele. Olha aí, 30 minutos de Bíblia. Tem mais Bíblia na narrativa. Vocês podem prestar atenção, é cheio de passagens bíblicas. E eu leio aqui os textos. E tem uma referência bíblica para você conferir na Bíblia se está certo ou se está errado. Não é incrível isso? É a verdade, meu amigo. Aqui é a verdade. Aqui não tem negócio de abobrinha aqui, não. Aqui não tem negócio de mentirinha, não. Aqui é a verdade. Olha aqui, ó. Começa falando a verdade aqui, ó. A verdade presente de hoje, olha só aí, ó. A verdade presente de hoje é o juízo final. Não é incrível? Olha só que é a narrativa, o texto, primeiro texto que porque Deus sempre teve uma verdade presente. Você lembra? A verdade presente lá no Jardim do Éden. Quem era? Adão e Eva. A verdade presente no dilúvio. Quem era? Noé. A verdade presente depois no povo de Israel. Quem era? Abraão. Depois a verdade presente para levar o povo da terra prometida, lá para Nova Canaã. Quem era? Moisés. Você percebeu? Então Deus sempre tem uma verdade presente. Qual é a verdade presente de hoje? É o juízo final. Qual é a mensagem? A mensagem da verdade presente de hoje? As três mensagens angélicas. As três mensagens angélicas, Apocalipse 14, de 6 a 12. Aliás, de 6 o capítulo inteiro. A senhora Eloy diz que não é só 12, não. É o capítulo inteiro, as três mensagens angélicas. Começa do versículo 6, o capítulo inteiro de Apocalipse 14. É a pregação de hoje. E eu estou pregando aqui já a mensagem do terceiro anjo, em pequena escala. Tá? Em pequena escala. E fala, a Bíblia está repleta de relatos sobre o povo de Deus que apontam para eventos futuros e que contém chaves para a compreensão da verdade presente. O que eu acabei de falar aqui? O que eu acabei de falar? Você viu aqui? Então, qual é a chave? Qual é a chave? Qual é o remédio? Qual é a vacina? Qual é o cimento contra os enganos de Satanás? É as três mensagens angélicas. A resposta é essa. É as três mensagens angélicas. Você percebe? É as três mensagens angélicas. É o remédio contra o veneno de Satanás. É as três mensagens angélicas. Provendo uma base mais ampla
para compreender as profecias de Daniel e Apocalipse, algumas histórias importantes são bem evidentes como tipos dos eventos finais. Olha só, Daniel e Apocalipse. Não inventa, não. O juízo final, para a verdade presente de hoje, é Daniel e Apocalipse. Especialmente a Apocalipse 14, que trata das 3 mensagens angélicas. Presta atenção, meu irmão. Você que é pregador aí, você que vai pregar hoje à noite aí, ó, nas igrejas adventistas do sétimo dia, ou qualquer uma outra igreja aí, para a chave, percebeu aí? A chave, o remédio, o cimento, a vacina contra o veneno de Satanás, é as 3 mensagens angélicas. Coloca isso aí na sua cabecinha aí, ó. Coloca isso aí na sua cabecinha e não esquece não, presta atenção. Aí fala, ó, Sodoma e Gomorra, o dilúvio, assim por diante. Cristo e o grande centro, pois ele deve ser o fundamento e o objetivo final de todos os nossos empreendimentos proféticos. Você percebeu? Quem é o centro? O centro é Jesus. Então tudo, Jesus Cristo. Eu gosto de falar o nome dele completo. O nome é Jesus Cristo, é o centro de tudo isso. Então fala aqui, ó, os perdidos não procurarão. O que é isso? Ou quem está por trás disso? Eles parecem saber o que está acontecendo. O que é que eu li para vocês agora? Apocalipse 6, de 17. Você viu? Os perdidos, as pessoas que hoje estão despreocupadas, que vão se perder, elas estão cientes da perdição delas. Elas estão cientes. Até porque você vai ver um filme, da sua própria vida, você vai ver que enquanto eu estou pregando aqui, você está aí, não está nem dando atenção, não está nem dando bola, não é verdade? Quantas pessoas nesse momento devem estar ouvindo assim, mas ouvindo assim, aleatoriamente, por alto, né? Ah, não, mas não é bem assim não, né? Você não está prestando atenção. Você percebeu? Essas pessoas, elas vão saber que elas não se esforçaram e elas não procuraram a salvação. Pelo contrário, elas rejeitaram. Porque quem não procura, rejeita. Se você não aceita, você rejeita. Não existe meio termo. Ou você aceita ou você rejeita. Ou se você não rejeita, você aceita. Você percebe? Não existe um intermediário. É só ou aceita ou rejeita. Se você não está aceitando, você está rejeitando. Se você não está prestando atenção aí, você está rejeitando. Você percebe? Então, essas pessoas que eu acabei de ler lá, caem sobre nós, as montanhas, as rochas, você viu elas pedindo para cair em cima delas? Elas estão cientes. Elas estão cientes. Elas eram para perguntar assim, mas o que será que está acontecendo? Eu não fiz nada. Eu não fiz nada. O que será que está acontecendo? Elas não perguntam, não. Elas estão sabendo. Você viu? O texto está falando, o texto está dizendo aqui, ó, que elas estão cientes da perdição delas. Claro, se a pessoa não fez por bem, como é que ela vai cobrar? Como que ela vai cobrar de Jesus? Tem um grupo que vai cobrar, lá em Mateus 23, está escrito lá, que tem um grupo que vai cobrar de Jesus, mas indevidamente, vai cobrar indevidamente. Na verdade, ela não fez nada. Ela só dormia, comia, bebia, você lembra? Casava, cuidava-se em casamento, mas era só, não fazia mais nada. Como se nada fosse acontecer, até que veio o dilúvio e levou todo mundo. Lá no dilúvio, você viu? A volta de Jesus, segundo a Bíblia, vai ser do mesmo jeito. E ele se refere a Jesus como o Cordeiro, mostrando que conheciam, pelo menos, um pouco da história de Cristo. Porque eles falam assim, ó, caia sobre nós e nos defenda da ira do Cordeiro. Então eles sabiam que Jesus era chamado de Cordeiro. Você percebe? Gente, eu fiquei impressionado com a clareza desse sermão que eu prego aqui. Se a pessoa falar que não entendeu, que não está entendendo o que eu prego aqui, meu irmão, ela pode pendurar a chuteira, viu? Com licença da palavra aí, mas ela pode pendurar a chuteira se ela disser que não está entendendo o que eu falo aqui, ó. Não é claro demais, não tem como. Por isso que não vai ter desculpa. Lá em Romanos 1:20, né, fala que o ser humano não vai ter desculpa nenhuma por causa disso. Olha a clareza da pregação, né, que eu faço aqui. Como que a pessoa vai falar que não entendeu, que não sabia? Não tem sentido. Você viu? Eles também parecem cientes de que chegou o grande dia da ira deles e que estão em uma situação sem esperança.
Você percebe? Mas é dela, de acordo com o texto bíblico que eu li aqui, né, que caia sobre nós, mata nós não conseguimos, a gente não consegue suportar a ira do cordeiro. Eles estão sabendo de tudo. Eles estão sabendo de tudo. Então, não vai nem argumentar, não. Já vão partir para a destruição e já sabe que é do diabo, Satanás vai arrebentar com todo mundo, porque o Espírito Santo vai embora, né? O Espírito Santo vai embora e o Satanás vai ficar livre para pegar todo mundo. Não é você ficar na mão do diabo, meu irmão, do Satanás. Ele vai tocar fogo em você. Você vai ter vontade de morrer e não vai morrer. Ele vai deixar você queimando e não vai morrer. Então, por isso que eu falo, por que custa se você não tem que pagar nada? Se você não tem que pagar nada, você não tem que fazer nada. Nem uma Bíblia você não precisa comprar, que até Bíblia a gente dá de graça para as pessoas, para tirar elas dessa situação, para tirar as pessoas dessa. Por isso que eu prego, corro atrás da salvação das pessoas, porque eu sei o que vai acontecer. Outro dia eu estava falando com a Donuzia, por favor, pelo amor de Jesus Cristo, trata um jeito que eu não quero ver você numa situação dessa, não. Eu não quero ver você numa situação dessa, não. A hora que Jesus vier, você não está preparado. Você não está preparado. O que você está fazendo? Eu falei para ele, o que você está fazendo? Aí ela falou, eu estou indo para a igreja, lá, estou levando umas crianças, né? Levando as crianças para a igreja. Aí eu falei, amém, né? Que você continua fazendo essa obra aí. Aí fala, ó, antes do fim, o evangelho será levado a todas as nações da terra. Mateus 24, versículo 14. Antes disso aí, o evangelho ainda vai ser pregado. Eu estou pregando aqui, mas ele vai ser pregado mais intensamente ainda. Quem sabe, né? Até as pessoas podem mudar de ideia, né? Quem sabe até lá. As 3 mensagens angélicas serão proclamadas a todo o planeta. O que eu acabei de falar aqui das 3 mensagens angélicas? A pregação do juízo final, do fim do mundo, as 3 mensagens angélicas. Você viu aqui? Jesus apontou para o dilúvio a fim de nos advertir de sua segunda vinda, será uma surpresa para muitos. Você viu que ninguém está esperando. Ele fala que ele vai vir como ladrão. Você já viu o ladrão avisa o dia que ele vem? Ladrão nenhum avisa. Jesus está dizendo que quem não estiver preparado, ele vai chegar como um ladrão. A hora que você menos esperar, ele vai chegar. Não é incrível, não é incrível. Então não tem desculpa. Noé pregou por 120 para um mundo, 120 anos, né? 120 anos para um mundo que se recusou a crer. Você percebe? É do mesmo jeito que eu estou falando hoje. Eu estou pregando não sei quantos anos que eu vou pregar aí. E as pessoas não acreditam. O profeta anunciou o que ocorreria, mas as pessoas simplesmente não creram, não aceitaram. Você percebeu aqui, rapaz? O Noé pregou 120 anos pregando o evangelho. Sabe quantas pessoas se converteram? 7 pessoas. A esposa dele, as 3 filhas dele e os 3 genros dele. E ele fez 8. 120 anos para converter 7 pessoas. Esses dias eu estava orando, pedindo ajuda ao Senhor. Eu falei, Senhor, eu pregando aí. Será que as pessoas estão vendo? Será que elas vão aceitar? Será que está servindo de alguma coisa para a salvação delas? Ele fez eu lembrar dos 120 anos de Noé. Noé pregou 120 anos e converteu 7 pessoas. Então não é novidade, não é de assustar, de ninguém não aceitar hoje. Não é novidade, não. Não é novidade. O ser humano sempre desse jeito. Ele sempre rejeitou Deus. Deus sempre foi rejeitado. Ele sempre foi odiado. Porque se você não ama, você odeia. É o contrário, o amor e o ódio, né? Então é assim, as pessoas elas odeiam Deus e amam Satanás, elas servem ao diabo. Em vez de servir a Deus, servem ao diabo. Porque como é que você vai servir a Deus e não vai para o céu? Se você servir a Deus, você vai para o céu. E a Bíblia diz que a quantidade dos perdidos, Apocalipse 22, se não me falha a memória, a quantidade dos perdidos são como grão de areia da praia do mar. Você já pensou? Será que dá para contar os grãos de areia da praia do mar? Será que dá para você contar lá em Copacabana, aqueles grãos de areia lá? Pois a Bíblia compara com a quantidade das pessoas perdidas. As pessoas que não aceitaram uma pregação como essa de hoje, não aceitaram o Evangelho e não mudaram de ideia. Elas continuam, cada vez mais vai endurecendo.
endurecendo o coração cada vez mais. E vai acontecer essa tragédia, a maior tragédia, né, da história, a perdição das pessoas. Pedro escreveu, onde está a promessa de sua vinda? Segundo Pedro 3, nós acabamos de ler. Eles
de acordo com os jornais de hoje. É o que está escrito aqui, você viu? Você compra o jornal de hoje, você vê a Bíblia descreve, você pode ver lá isso aqui que eu estou falando aqui, lá em 2 Timóteo 3,16. Lê lá para você, 2 Timóteo capítulo 3, 1 Timóteo capítulo 3 também, né, de 1 a 5, você pode ler lá, você vai ficar de cabelo dentro, você vai ficar impressionado. Não parece mais um retrato e não uma profecia. Repetindo, 1 Timóteo capítulo 3, de 1 a 5. Lê lá, depois você me fala. Lê lá, depois você me fala. A Bíblia não é dirigida principalmente à sociedade como um todo, mas ao povo de Deus. Isso é uma advertência de que nós também podemos criar nessa armadilha, cair nessa armadilha. E você percebeu aqui, aquele texto que eu li lá, 1 Coríntios 10, verso 12, perdão. Quem pensa que está de pé, cuidado para não cair. Você percebeu? Pouco antes da destruição de Sodoma, um episódio curioso ocorreu nas planícies de Mamre. Deus visitou Abraão e prometeu que ele e Sara teriam um filho, cuja descendência viria do Messias. Não é curioso? A pessoa tem que estudar a Bíblia, senão ela não vai entender nada. Aí ele fala, Jesus de fato veio da linhagem de Abraão. Gálatas capítulo 3, versículo 16. Deus não deve explicações, mas escolhe revelar seus planos, motivações para a raça humana. Antes de Deus destruir Sodoma e Gomorra, ele declarou que a única coisa certa a fazer seria informar a Abraão sobre o que estava prestes a acontecer. Anjos simbólicos do Apocalipse que realizam a mesma tarefa nos últimos dias, chamando o povo de Deus que vive em Babilônia para sair dela. Apocalipse 14, 6 a 12 e Apocalipse 18, verso 1 e verso 4. A Bíblia destaca que a raça humana é julgada pelo Senhor. Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas. Está registrado em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 14. Paulo nos lembra de que não devemos julgar uns aos outros, pois todos temos de comparecer diante do tribunal de Cristo. Olha a quantidade de versículos. Romanos capítulo 14, 12, 2 Coríntios capítulo 5, verso 10, Eclesiastes capítulo 12, versículo 14 e Atos 17, 31. Tudo isso falando do mesmo assunto, falando do juízo, que nós vamos comparecer diante de Deus no juízo final. Não é curioso isso aí? Eu fiquei impressionado aqui que eu estou lendo. Deus não precisa de registro para saber quem está salvo ou perdido. Mas as criaturas têm perguntas, inclusive os anjos, que têm examinado o plano da salvação ao longo dos tempos. Está registrado em 1 Pedro 1, versículo 12. Agora Deus traz aos seres humanos a sua presença. Ele abre os livros e permite que o seu povo veja tudo. Olha que coisa! É um filme. Isso aqui é um filme que você vai ler da sua própria vida.